Os shopping centers são grandes complexos comerciais que reúnem uma variedade de lojas, restaurantes, cinemas e outras opções de entretenimento, tudo em um único local. Desde sua origem modesta como simples áreas de compras, até os equipamentos modernos e multifuncionais de hoje, os shopping centers evoluíram para se tornarem verdadeiros destinos de compras e lazer. Sua importância atual é incontestável. Além de oferecerem conveniência aos consumidores ao proporcionar uma ampla gama de opções em um só lugar, os shopping centers geram empregos, impulsionam a economia local, promovem a socialização e servem como espaços comunitários para eventos e atividades culturais. Apesar dos desafios enfrentados, como a concorrência do comércio eletrônico, os shopping centers continuam a inovar, se adaptando às mudanças nas preferências do consumidor, integrando soluções digitais e práticas sustentáveis em suas operações. Assim, eles permanecem como pilares essenciais no cenário econômico e social contemporâneo. Eu sou Daniel Sakamoto e para falar sobre os desafios e tendências do setor, convidamos um super especialista no assunto para esse bate-papo. Então aumente o som aí que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 127, Desafios e tendências dos shopping centers no Brasil. Bom, o nosso entrevistado de hoje atua no setor de shopping centers há mais de 10 anos, é sócio-diretor da Cardiá Malls, empresa responsável pela administração do Shopping Pátio Brasil, aqui em Brasília. Augusto, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse ambiente da CNDL, das mais relevantes entidades do nosso segmento, e espero que a gente tenha um bate-papo que eu possa contribuir com alguma consideração relevante. Ah, legal. A gente que agradece. Queria começar esse nosso bate-papo falando alguns números aqui do setor de shopping centers no Brasil. São mais de 600 shoppings, mais de 1 milhão de empregos diretos, mais de 120 mil lojas, 3 mil salas de cinema, mais de 1 milhão de vagas de estacionamento e quase 200 bilhões de faturamento anual. Como que você avalia o momento atual desse setor aqui no Brasil? Esses números mostram a relevância do nosso segmento, a resiliência do nosso segmento. A gente está há menos de 3 anos de uma hecatombe aí da pandemia, que afetou absurdamente o nosso setor, mas a gente continua avançando, apesar das dificuldades todas, os números como esse que você apresentou aí continuam crescendo, e mostra a importância do segmento para a economia do país, para a importância social, a geração de emprego e renda em torno do setor de shopping centers é muito impactante na economia brasileira, na vida do brasileiro. Obviamente que esses números, eles demonstram um aspecto da situação de shopping center, você tem que considerar outras coisas, tem algumas dificuldades, mas acredito que a gente vai continuar sendo cada vez mais impactante, porque vem novos shoppings aí, a gente está num momento de crescimento, de muitos shoppings aparecendo, e a relevância na economia como um todo de shopping centers tem a tendência de ser cada vez maior. Ah, legal. Então o momento é de crescimento, A gente vai abordar aqui um pouco sobre impacto, sobre desafios, mas uma coisa que nos chama a atenção é essa questão de, mesmo num cenário macroeconômico bem desafiador que a gente teve no passado, esses 200 bilhões de faturamento realmente surpreenderam ou está dentro daquilo que vocês esperavam? Está dentro, até porque você tem que colocar um componente inflacionário aí, que aumenta esse valor. E realmente tem muitos setores. A gente brinca que shopping center, os números também refletem o complexo de atividades que a gente reúne. Então, esse número ele é da indústria como um todo, mas, obviamente, a gente vai ter segmentos que estão em condições melhores, outros que estão enfrentando dificuldades, e essas dificuldades são grandes. Outro fator relevante é que esse número de venda, a gente precisa contextualizar também com a saúde financeira do segmento, não só de shopping center, como de varejo, que os desafios são grandes. Mas é um momento de crescimento, sim, existem várias redes que estão com vários projetos greenfields aí para aparecer esse ano. O mercado tá bem ativo, várias redes com expansão de seus equipamentos. É um momento de expansão, apesar de todas essas dificuldades macroeconômicas, as incertezas, mas eu acho que os profissionais, os empreendedores do nosso segmento são corajosos e acreditam muito no país. Então, a gente está seguindo em frente. A gente sempre destaca aqui o quanto que empreender no Brasil é complicado, o quanto que o empreendedor ele é realmente um herói que gera emprego ali, que tenta fazer a economia girar. E realmente a gente olha os números do comércio do ano passado, a gente viu que, no geral, o comércio cresceu um pouco, bem pouco, mas depende do segmento dentro do comércio. Então, nem todos os segmentos cresceram, alguns cresceram mais, outros menos. Então, o ano não foi um ano para se comemorar.
A gente costuma falar que a gente saiu de 2023 melhor do que entrou, mas muito longe do potencial que a gente tem aqui no país, né? Com certeza. Os números tiveram uma melhora quase que residual, não é muito expressivo. O comparativo de 2022 e 2023, principalmente no último trimestre, a gente tem que considerar que teve Copa do Mundo totalmente atípica em dezembro, que afetou absurdamente o Natal, né? O Carnaval desse ano foi em época diferente do Carnaval do ano passado. Então, quando você vai fazer as comparações de 2023, final de 2023 com o final de 2022, tem alguns aspectos a serem considerados. Mas, ainda assim, diante de tudo, crescemos poucos, mas crescemos. E, como você falou, obviamente que existe uma diferença entre os segmentos. Tem segmentos que estão muito mais vigorosos que outros, mas, na média, a gente continua resiliente e crescendo. Legal. E com relação à mão de obra gerada pelos shoppings no Brasil, a gente viu aqui que são mais de 1 milhão de empregos diretos gerados. Quais que são aí os desafios de mão de obra relacionada ao setor de shopping center? A gente sempre brinca que os shopping centers precisam ser cidades perfeitas, né? Então, a gente não pode ter um papel no chão, os nossos equipamentos têm que estar funcionando plenamente, com alta qualidade. Então, isso leva com que a gente forme profissionais muito competentes, muito capacitados tecnicamente, né? Então, a gente tem uma mão de obra que a gente capacita muito bem, é um segmento que remunera bem, né? Então, nós somos um formador de mão de obra e um utilizador de mão de obra de massa, né? Então, é um segmento importante aí para o mercado de trabalho, com certeza. A gente vê que esse é um mercado muito promissor. Final do ano a gente teve a notícia aí de 2 grandes administradoras de shopping centers se unindo, criando grupos cada vez maiores, né? Então a gente tem aqueles shoppings administrados de maneira individual ou em pequenos grupos e esses grandes grupos. Como que isso impacta o cenário, impacta a vida do consumidor? Essa consolidação está acontecendo tanto no lado dos shoppings como de grandes varejistas, né? A gente também teve notícia de grupos varejistas importantes também fazendo fusões. Tem um número importante, você falou no começo da nossa conversa, de cerca de 600 shoppings. 600 shoppings talvez seja hoje um ambiente dentro da nossa associação de shopping centers, mas tem muitos outros que não estão ainda, né? E dentro da nossa associação são mais de 200 shoppings independentes, fora das grandes redes. Então, tem também, e shoppings muito importantes. A gente tem shoppings como o Pátio Brasil de Brasília, o Flamboyant de Goiânia, que são shoppings independentes que não estão dentro das grandes redes. Essa consolidação de alguns grupos resulta também no enxugamento do portfólio que resultou dessa fusão, né? Porque juntou 20 de uma administradora com 20 de outra, mas eles viram que alguma parte desses shoppings não estavam performando dentro do ambiente que eles pretendem para a nova empresa, né, que surgiu. Então, a gente está vendo aí uma diluição também desses portfólios, uma adequação, e esse portfólio repassando um crescimento da atuação dos fundos de investimento muito grande como proprietários, né, dos shoppings. Então, mas essa consolidação é natural, é um ganho de escala, né? E nós, independentes, como é o nosso caso, a gente tem vantagens e desvantagens disso, que aí há mercado para todo mundo. E como que isso impacta o consumidor? O consumidor ele não escolhe um shopping por ele fazer parte de uma rede ou por ele ser independente. Ele escolhe o shopping se ele tem uma boa estrutura, boas lojas, um ambiente agradável. Então, como que essa diferença entre grandes administradoras e redes e os independentes, como é que essa diferença funciona? Algumas das grandes redes, elas acabam se posicionando numa faixa do mercado. Aquela empresa vai mais para o mercado premium, um outro mais para o mercado um pouco mais popular, e isso acaba fazendo. Mas uma bandeira de atuação. Uma bandeira de atuação e aí uma linguagem. E como eles reúnem vários equipamentos, vários empreendimentos com aquela mesma linguagem, eles ganham escala para oferecer mais ações, mais promoções, para ser mais atraente para as redes que se adequam àquele público, e acontece. Mas os equipamentos, eu sempre digo que os shoppings são equipamentos, acima de tudo, comunitários. Né? Muito mais do que grandes centros de compras, nós somos equipamentos comunitários. Então, a adequação daquele equipamento com a comunidade e essa interligação e a proximidade cada vez maior de cada shopping com a comunidade em torno dele é tão importante quanto a aceleração em massa que as fusões permitem, né? Legal. E a gente já tem visto aí ao longo do tempo que o shopping center ele deixou de ser apenas um centro comercial com lojas e tem trazido para dentro dessa estrutura
supermercados e serviços em geral. Como que tem sido essa tendência e como que isso impacta na sustentabilidade dos shoppings? Isso sempre vem sendo destacado como uma tendência mesmo, mas a gente tem que lembrar que o mercado do shopping no Brasil ele já nasceu um pouco assim. A gente, lógico, tem um modelo de shopping americano, só que os shoppings americanos sempre foram muito loja, varejo tradicional e tal. No Brasil, os shoppings já nasceram com cinema, com restaurantes importantes, com pista de patinação no gelo, como aquelas clássicas dos anos 60 ainda. Então, a gente já desde o nosso nascimento, os shoppings já tinham uma pegada de ser mais amplo no seu mix. Então, óbvio que isso cada vez vem acelerando mais, a parte de serviço, se agregando, tem toda uma viabilidade financeira em fazer essa adequação que não é tão simples, né? Mas os shoppings estão ficando com um mix cada vez mais amplo, né? E o entretenimento, todo mundo fala, não, que a grande tendência é porque o shopping vai ter que ser cada vez mais entretenimento, mas repito, isso é uma tendência talvez acelerada, mas sempre esteve no DNA dos shoppings do Brasil que os shoppings fossem esse lugar de se divertir, de encontrar os amigos, de passear com a família e não só de fazer a compra tradicional. A gente vê que os shoppings eles buscam ser criativos, inovadores, né, e seguir tendências. A gente tem notícia de shopping lá na Bahia que está construindo quadra de beach tênis. Isso é para atrair as pessoas, é para responder um pouco dessa demanda mesmo? Tem vários shoppings no Brasil inteiro com quadra de beach tênis, com espaço de patinação fixo e não mais aquele promocional de final de ano, de Natal. Mas é aquele lugar de convivência, é que você faça com que as pessoas se encontrem. Nós somos lugares mais seguros, mais confortáveis, né? É muito mais confortável você ir praticar uma atividade física numa academia de shopping, onde você vai ter estacionamento, não vai ter problema nenhum, do que se expor uma praça de alimentação depois, quiser fazer uma compra de conveniência, ali vai estar disponível. Então, é uma tendência, sim, é um equilíbrio, porque a rentabilização dessas áreas, entretenimento geralmente exige áreas maiores, né? Então você vai para o cinema, ele vai exigir área maior, um grande centro de jogos eletrônicos, ele vai exigir uma área maior, e isso entra no custo, na equalização do custo, mas é uma tendência. Várias expansões que estão sendo anunciadas agora de alguns shoppings, as expansões são mais para aumentar a área de entretenimento do que da área de varejo comum. Acho que é uma tendência de você fazer com que as pessoas saiam de casa de verdade, né? Você vai sair de casa para se divertir, né? Então, mais do que comprar. Comprar é uma consequência ou uma conveniência, mas se a gente já receber essas pessoas dentro desse espírito de ser um espaço comunitário, aí o resto do processo todo acontece naturalmente. A gente sabe que hoje em dia ir ao shopping já é uma experiência mais completa, né? Entretenimento, compra, alimentação, a parte social. Então, realmente, o shopping responde muito isso que parece que a sociedade tem gostado e valorizado. Um outro desafio que a gente sabe que existe muito nos shoppings é a questão das datas comemorativas. Aqui na CNDL a gente produz para cada data comemorativa pesquisas próprias para tentar identificar tendências de consumo. Como que os shoppings eles se planejam para que cada data comemorativa ele tenha ali uma atração nova? Eu sei que aqui em Brasília o Pátio Brasil sempre faz shows, ele tem a grande estrutura de Natal, no mês das crianças faz... Explica um pouquinho esse desafio de cada mês ali responder as datas comemorativas de maneira criativa e diferente. Eu acho que o desafio maior hoje é ocupar os intervalos entre as datas comemorativas. As datas comemorativas já têm uma demanda de consumo da própria, Dia das Mães, Namorados, Natal. Então, e aí você oferece alguma coisa que seja um elemento até para você ir para o meu shopping, não ir para o seu. Um diferencial, né? Ou até para que todo mundo esteja fazendo a mesma coisa, mas que não fique fora dessa brincadeira. Mas a gente tem um resto do ano que é muito maior do que essas datas comemorativas. E, além disso, tem muitas operações hoje de shopping center que não tem tanto essa sazonalidade. Então, a gente tem que também se destacar no meio de uma concorrência que hoje é muito grande. Brasília, nós podemos falar que temos de 16 a 18 shoppings no nosso mercado e com alguma relevância. Então, além das datas comemorativas, que todo mundo já faz suas promoções, suas premiações, a gente tem... Hoje o desafio é encontrar atratividade nesses intervalos das datas comemorativas, onde não há uma demanda natural para um consumo maior da população. Muito bom. Bom, a gente vai seguir com essa conversa agora falando da complicada relação entre os administradores de shopping e os lojistas. Mas antes vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Bom, estamos de volta
conversando aqui um pouco sobre esse mercado tão importante de shopping centers no Brasil, com Augusto Brandão, administrador aqui do Shopping Pátio Brasil em Brasília. E uma pergunta que eu acho que é super importante a gente fazer. Como que os administradores de shopping, eles equilibram a necessidade de maximizar a receita do empreendimento com a satisfação e prosperidade e sustentabilidade dos lojistas? Esse desafio é muito grande. É um desafio enorme, mas cada vez mais possível de ser superado. A fórmula é muito simples, é respeito e parceria. Quando você entende que aquela é uma junção de interesses com um resultado comum, fica muito fácil. Não dá para a gente se isolar achando que nós, do shopping center, somos meros locadores de espaço. Uma vez eu falei para uma pessoa do segmento que a gente estava atuando, que nós éramos sócios dos lojistas. Não, você não pode de jeito nenhum ter essa postura. Somos sim. Né? Os salários dos nossos colaboradores, a receita dos nossos empreendedores está diretamente ligada ao sucesso dos nossos lojistas. Né? Então, num mercado tão competitivo, numa fase de transição tão dura e tão ágil, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tantas falsas revoluções e reais revoluções, a gente precisa estar muito junto do lojista, muito parceiro, entendendo, estando junto, disputando junto, que é a única fórmula possível e a fórmula que dá resultado. Uhum. A gente sabe que, obviamente, que a questão financeira do valor da locação é um ponto aí de bastante delicado para ser tratado. E que existem vários modelos, né, de você trabalhar com essa questão. Além da parte financeira, quais são as outras demandas dos lojistas que precisam ser atendidas e que aí cada administrador ou cada shopping precisa se diferenciar? No nosso caso, no caso da nossa administradora, a gente tem tentado ter algumas regras, lendas no nosso segmento, que, por exemplo, o fundo de promoção de marketing dos shoppings, não se pode usar isso para ações específicas com um lojista. Isso tem que ser para o conjunto de lojistas para atrair público para o shopping. Discordo disso, praticamos de maneira diversa. Eu acho que a gente pode fazer isso caso a caso. Então, a gente tem que identificar cada lojista, qual é a demanda dele, qual o problema, qual a necessidade que ele está enfrentando e como a gente pode atuar diretamente com ele para melhorar o resultado dele. Ao você melhorar a atratividade dele, o fluxo dele, a pessoa que vai na loja dele vai entrar no shopping. Então, ela também ela vai ter acesso àquelas outras oportunidades. Então, todo mundo, apesar de você ter feito um caso específico daquele lojista, você está atendendo todos os outros. Então, essa identificação, porque shopping center é isso, né? É um universo de atividades diferentes. Então, você não pode, às vezes, dar um tiro só de muito genérico, vai acabar não dando resultado para ninguém. Então, é melhor, às vezes, você segmentar, ver qual é a necessidade, que tipo de ação promocional você pode fazer para aquele caso específico. Né? Então, a gente teve casos, por exemplo, de as corridas de rua, né, que também são uma grande febre no Brasil. A gente começou a fazer as entregas dos kits de corrida. A gente fazia primeiro no shopping, área comum, e depois começamos a fazer em parcerias com lojistas. Teve uma ação ano passado que, numa entrega de corrida, a gente aumentou em 87% a venda de todo o setor do shopping, não só da loja com que a gente estava fazendo. Então, é uma coisa assim, a gente não fez para o resto do shopping inteiro, a gente fez só para uma pequena área do shopping, mas, obviamente, com a quantidade de pessoas que você colocou lá dentro, para aquele lojista, teve repercussão ou outra. Então, ter esse envolvimento lojista a lojista, para entender a necessidade de cada um deles, que aí a gente resolvendo o problema de cada um, o todo vai acabar sendo resolvido também. E a gente sabe que hoje em dia o grande desafio do shopping é concorrer com a conveniência do comércio eletrônico e de toda essa questão digital, né? Como que você enxerga esse momento em que o brasileiro, especialmente pós-pandemia, ele se habituou com o comércio eletrônico, a fazer compras pela internet, e a necessidade dos shoppings de se manterem atrativos e convenientes? Como que vocês estão equilibrando essa equação? Às vezes eu sou meio considerado um pouco dinossauro aí do segmento, porque obviamente que a revolução digital, o e-commerce e todas as ferramentas, elas estão aí, fazem parte do nosso processo, mas elas não são nossos inimigos. E fica sempre colocando, não, o shopping vai acabar porque agora o e-commerce... Nada, isso na verdade é só uma evolução natural de formatos que você precisa equacionar. Até porque existem dificuldades dos dois lados. O comércio eletrônico tem dificuldade de logística reversa, de fraude, de custo de logística, né? Que em algum momento isso não foi colocado na ponta do lápis. Então, colocava-se numa conta de inovação e botava lá e não queria saber mais ou menos o que é que custava isso. Hoje essa conta já é feita, então
é você aproveitar essa ferramenta para dar uma conveniência, até porque, assim, eu estava conversando com uma das grandes operadoras da gente, uma âncora, e, assim, o fato de ter a loja física aumenta muito a venda deles no digital. Porque a pessoa sabe que quando ele receber a mercadoria, ele pode ou retirar na própria loja física, ou ele vai ter uma loja física para trocar o tamanho, o modelo. É muito mais atraente do que ele comprar numa loja online que não tem uma loja física, que ele vai ter que ir no correio, devolver, aquela operação inteira. Então, essas inovações todas, a gente tem que ter muito cuidado. A gente, há 3, 4 anos, talvez a história do metaverso, né? Pronto, acabou tudo, agora vai ser o shopping vai estar dentro do metaverso, você vai entrar lá, vai comprar. Não aconteceu ainda lá grande coisa. Então, acho que muito mais do que inovação, as coisas evoluem. Né? Então, e a gente vai se adaptando. E uma coisa assim, que a gente nunca vai deixar de ser, acho que ainda vai demorar muito, talvez nossos tataranetos, nós somos totalmente físicos. Nós, seres humanos, gostamos de experiências físicas. Então, por mais que você compre a roupa na internet, é para ir para uma festa, para ir para o trabalho, para um encontro social. E isso a gente tem que valorizar cada vez mais. O ambiente do shopping tem que ser acolhedor nessa situação de fazer essa interface. E, definitivamente, os shoppings não estão morrendo, muito pelo contrário. Né? O cinema. Quantas vezes o cinema foi morto, né? Assassinado? Acabou o cinema, agora stream. E nós tivemos o fenômeno da Barbie, uma boneca, acho lá, dos anos 50, que foi um fenômeno. Levou todo mundo ao cinema. Todo mundo ao cinema vestido de uma menina vestida de rosa. Né? Então, e toda vez que tem um filme bom, os cinemas lotam. Tivemos sessões de 24 horas, como no caso de Harry Potter, Homem-Aranha, Top Gun. Então, assim, então, um outro aspecto, assim, os marketplaces, né, que você citou também, ali na pandemia, tal, teve uma grande, todo mundo tem que ser marketplace é o shopping virtual. É o shopping virtual, tem que ter, e aí todo shopping tem que ter, as redes todas preocupadas, a gente fazendo também. Falei, gente, calma, não é assim. Até porque, qual a conveniência, às vezes, de você ter isso? Porque se eu pego uma loja minha, lá do shopping, coloco no ambiente virtual para fazer a venda, ela passa a concorrer com todos os grandes shoppings do Brasil. Que a minha loja tal tem aqui, tem mais em 500 lojas. E todo mundo hoje entrega em 24 horas em qualquer lugar do país. Então, eu vou concorrer com todos os grandes shoppings do país. Então, se você não tiver um marketplace que tenha realmente alguma coisa diferenciada para se destacar... E aí, o que aconteceu? Várias coisas que foram implementadas, muitos recursos despedidos, acabaram que não dando certo. E a experiência física continua aí cada vez mais atraente de alguma forma. Obviamente que sem desconsiderar a importância do digital, não é nada disso não. O comércio eletrônico é uma febre. Hoje as portarias dos prédios do Brasil inteiro viraram grandes centros de distribuição. Né? Você chega e tem compra aí para tudo. A gente não está brigando com a conveniência disso não. É só uma questão de que é um jogo de união, de que só uma mudança de formato. Tem espaço tanto para loja física quanto para loja digital. A gente que acompanha aí a NRF todos os anos, a gente cansou de ouvir aquela coisa de o fim da loja física. E agora, mais recentemente, a gente vê que não. O novo papel da loja física. A loja física, assim como o shopping center, sendo um local de experiência, de você poder se conectar ali com o seu cliente. E tanto faz se ele vai comprar online, se ele vai comprar no físico. O importante é você estar navegando ali nas duas opções. Com relação aos desafios do shopping, outro desafio que a gente escuta muito é como equilibrar bem o mix de lojas. Como que um shopping ele determina que tipo de loja ele quer colocar lá dentro, ele não quer? Existe um filtro, existe uma estratégia específica para isso, não tem? Isso é a primeira estratégia, você tem que fazer seu planejamento de qual público que você vai buscar, né? Conveniência geográfica, perfil socioeconômico do público que vai frequentar aquele shopping ou outro. Então, a partir daí, você vê quais são as lojas de interesse desse público que você quer buscar e vai atrás. Obviamente que é muito importante aí um equilíbrio desse mix. Shoppings geralmente não trabalham com exclusividade de nenhuma marca, nenhum segmento, mas você também não pode botar 10 operações de um mesmo segmento, né? Que aí realmente vai ser ruim para todo mundo. Então, a primeira coisa é saber o que é que você quer que seu shopping seja, para quem você quer que seu shopping seja, e a partir daí você monta seu mix, respeitando, muito importante, respeitando esse equilíbrio para que seja bom para todo mundo. Seja bom para o consumidor que vai ter opções, não ter só uma ou duas marcas daquele segmento, mas que também não tem uma quantidade excessiva que vai ser ruim para o
o varejista, porque a concorrência vai ficar maior do que tem potencial de aquisição, né? Legal. Bom, quem nos acompanha aqui geralmente é micro, pequeno lojista, empreendedores que querem um pouco de dicas, insights e orientações sobre como empreender melhor aqui no Brasil. E no caso de alguém que esteja aí nos assistindo, pensando em montar uma loja em algum shopping, o que ele deveria prestar atenção nessa relação do shopping com o lojista para ele, por exemplo, se ele está em dúvida entre 2 shoppings onde montar a operação dele, o que você daria de dica para o lojista escolher melhor o shopping? Essa é uma situação muito difícil porque tem muita gente que, eu peguei uma demissão incentivada ou vou pegar meu FGTS e vou deixar de ser empregado, vou empreender. Não é tão simples, né? O varejo é uma atividade extremamente profissional e com uma dedicação absurda, uma resiliência muito grande. Então, primeira coisa, você tem um caminho das franquias, que geralmente é um caminho mais confortável para o empreendedor inicial, porque você já vai ter o respaldo. Muito importante você estudar a franquia, porque existem franquias que vão ser maravilhosas para você e tem vários oportunistas que a gente chama de franquias de estúdio de publicidade, né? O cara faz um book bonito lá, aí você pergunta assim, mas você tem quantas lojas? Não, estamos implantando a primeira, ele já está vendendo franquia, ele não tem nenhuma loja só. Mas a franquia geralmente é um bom caminho, vai quebrar vai diminuir a quantidade de erros, ele tem que saber que não vai ser fácil, ele vai errar muito, né? Na franquia ele vai errar menos, mas vai errar e independente ele vai errar mais, ele tem que estar preparado para isso. A loja não vai garantir a viagem dele para o exterior no primeiro ano, no segundo ano vai demorar um pouquinho, a loja vai depender mais dele no começo do que ele vai se usufruir pesquisar muito com o mercado. As entidades Sebrae, CDL, Sindivarejista são fundamentais. Todas as entidades do segmento dão muito treinamento, muito curso, né? É importante que você tenha uma base, precificação, recursos humanos. Então, fazer não ir muito, eu vou abrir porque não sei o quê, viu quantas lojas essa franquia está abrindo, vou ser o próximo. Vai com calma. Analisar bem os números, Analisar bem os números, falar com outros franqueados, com outros operadores daquele shopping, procurar saber se aquele shopping tem uma relação parceira ou se não é ainda uma relação ruim. Então, é muita pergunta, ser muito advogado das dificuldades para aí sim você entrar, porque as dificuldades existirão. Serão menores se você tiver mais cuidados, maiores se você não tiver. Obviamente que é um segmento que, quando dá certo, no momento que dá certo, ele é bastante rentável, o resultado é bem interessante, mas tem que ter muito juízo para não acabar transformando um sonho num pesadelo para a família inteira. Legal. Você comentou um pouco aí sobre entidades, né, que apoiam lojistas. A gente tem as CDLs nos municípios, que são ali centros realmente para apoiar as câmaras de dirigentes lojistas. E como que funciona isso na questão dos shopping centers? Existe uma entidade, existem entidades? Como que os shoppings eles se organizam e como que o associativismo é representado nesse segmento? A nossa associação é a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Ele reúne hoje cerca de 600 shoppings no Brasil. O padrão é para shoppings a partir de 5 mil de área bruta locável, né, que você pode considerar shopping center. Essa é a nossa grande representação, que tem as suas coordenações estaduais, enfim, basicamente uma estrutura federalizada e que trata da parte de relações governamentais e jurídicas para o setor como um todo. Destacando nessa relação, eu acho que eu tenho sido muito contundente numa maior aproximação das associações do segmento shopping center com o segmento lojista. Eu acho que isso precisa ser mais ativo, né? Até porque ainda há, numa pergunta anterior, você colocou desse clima, às vezes, complicado do lojista. Existe essa visão, né, de que é sempre uma relação tensa. Com a relação tensa. Para mim é muito tranquilo falar nisso, porque a gente se caracteriza pessoalmente nas administradoras que a gente já passou, na nossa administradora, por uma relação de extrema parceria, de portas abertas. Não tem aquela coisa do superintendente que não atende lojista, de chicote na mão. Acho que esses tempos estão cada vez mais distantes. Hoje a pandemia mostrou uma relação de parceria muito grande. Foi necessário, né? Era fundamental. A nossa indústria estava à beira da morte. Se não houvesse um entendimento, uma parceria muito grande dos shoppings com os lojistas, e isso deu um dia seguinte muito bacana, porque quando você está na dificuldade, que você se ajuda, você está ali como parceiro,
isso fica lembrado para o dia seguinte, fortalece a relação. Então, quebrou muito laço. A gente chorou muito junto com nossos lojistas, né? Então, isso criou uma relação bacana. Agora, institucionalmente, eu acho que precisa de interação maior ainda com CDL, com Cine Varejista, não é que a relação seja ruim, não é isso. Mas é que parece que são mundos diferentes quando não são. Assim, o shopping center só existe por causa de lojista. Né? A gente vem tentando aproximação, o congresso da Abraço, que acontece a cada 2 anos, está sendo junto com a feira da BF de franquia, né? Então, uma do lado da outra, então um interage com o outro. Tem tido uma evolução bacana, mas ainda a gente precisa. Aqui em Brasília, a gente tem feito uma aproximação maior, a relação com o FEComércio está cada vez melhor, o Cine Varejista mais próximo, porque é meio aquela bobagem, estamos todos no mesmo barco, não estão, não. Mas é isso mesmo, assim, se tiver fragilizado, e assim, para os shoppings a gente está no momento talvez um pouco, nossa gestão é mais concentrada, mas o universo de lojistas são dificuldades muito específicas de cada setor, de cada tamanho de lojista. Então a gente tem que ter uma conversa, um envolvimento para que todo mundo consiga ter a ajuda que precisa das suas entidades. Tem que ter esse equilíbrio de regras iguais para todo mundo, ao mesmo tempo que tem algumas questões que são mais personalizadas e precisa ser flexibilizado de acordo com a realidade de cada segmento, né? A gente sofreu muito mais na pandemia do que as lojas de rua. Os governos foram muito mais duros, os shoppings foram tratados como os lugares mais perigosos do mundo, né? A gente era o que tinha mais restrição, mais exigências às vezes completamente descabidas, e que as lojas de rua não passaram por isso, né? Então, isso foi nesse momento também que a gente precisou dizer, não existe loja de rua e loja de shopping, existe lojista. Até porque tem muito lojista que está no shopping que também tem a unidade dele de rua. Então, a gente tem que pensar como um todo, porque é o mesmo doente, é o mesmo empresário que está precisando de ajuda. Então, precisa ter essa aproximação e não ficar essa coisa de nós, eles, que de vez em quando cria alguns entraves para todo mundo. Essa visão de juntar as forças, a gente tem também, a CNDL faz parte de um grupo importante chamado NEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, em que a gente junta ali entidades representativas de vários setores, inclusive de shopping center. A Abrace está. Isso, a Abrace faz parte conosco no dia a dia, e esse grupo de entidades busca a melhoria do ambiente de negócios no país por meio de uma interlocução junto ao governo federal, junto ao Congresso Nacional, e a gente entende que esse é o caminho. O segmento de lojas, dos lojistas, não tem por que ficar realmente com algum tipo de questão institucional com os do shopping, né? Um precisa do outro e essa união é muito importante. Mas havendo as disputas que são normais de qualquer relação comercial, como que é a sua visão de qual a melhor maneira de dirimir os atritos que existem entre lojistas e administradores? Qual que é a estratégia adotada no dia a dia? Eu vou voltar para a palavra que eu disse antes, respeito. Assim, quando a relação é respeitosa, você vai ter interesses, às vezes, divergentes, né? Todo mundo querendo melhorar seu resultado, o equilíbrio disso Mas com respeito você consegue, com uma discussão muito aberta, muito clara. E aí essas relações acontecem entre pessoas. Então vão ter pessoas com mais capacidade de compor, vão ter pessoas com interesses, às vezes, não tão justos, e aí o conflito é inevitável. Mas o que está acontecendo hoje, e no nosso dia a dia particularmente, é que essa conversa está cada vez mais ampla. Você falou aí um pouco antes também das várias modalidades de remuneração da locação, né? Isso os contratos agora estão ficando cada vez mais criativos, né? Antigamente você não falava em CTO, que é o custo total de ocupação, você não falava, o aluguel percentual era mais junto com o aluguel mínimo. Então, hoje você começa a compor a partir do que é viável para os dois lados. O que é bom para o shopping? O que é que eu preciso remunerar meu investimento imobiliário? Então, mas você tem como fazer isso? Então, vamos ajustar de uma maneira que consiga ser bom para todo mundo. Eu acho que esse diálogo está cada vez mais presente. As relações estão cada vez mais possíveis de serem ajustadas. Até porque não é porque nos tornamos mais bonzinhos, não. É porque a gente viu que é o único caminho, não tem outro jeito. Se você radicalizar, shopping não vive sem lojista. Lojista até pode ir para fora do shopping, mas a gente não vive sem eles. Algumas relações acontecem muito, muito pontualmente desrespeitosas por parte de um lado ou do outro, mas acho que hoje essa conversa está ficando cada vez
Embora, como institucionalmente, acho que tem pontos que são precisos ser colocados na mesa e que a indústria como um todo ainda não está colocando, como é o caso do e-commerce, né? Que ainda não é uma discussão que foi colocada na mesa de como regular essas relações. Então, você vende no seu e-commerce, entrega na loja e diz que não, no shopping, não, você está entregando na loja. O shopping é importante na motivação para comprar, é importante na entrega, na segurança. Precisa ser discutido isso. A participação dos colaboradores da loja. Acho que hoje, talvez, um dos maiores problemas no varejo é gente. Mão de obra. Mão de obra. Assim, a gente precisa ser encontrar uma fórmula de ser mais atrativo. Eu brinco e a gente está direcionando muito isso no shopping. Acho que para a grande parte dos funcionários das lojas, nós somos os homens maus, que fazem eles trabalhar domingo, feriado, Natal, né? E chega na hora das promoções, das datas comemorativas, a legislação não permite sequer que eles participem. Eles não podem trocar ali as notas do que eles compraram na loja, eles estão ali dentro do shopping o dia inteiro. Então, eles fizeram as compras de Natal dentro do shopping e não podem concorrer ao carro porque ele é logístico. Então, a gente está encontrando caminhos para envolver mais, porque eles são, talvez, a peça fundamental. E aí você fala, no e-commerce, por exemplo, você vende no online, o funcionário entrega, é uma atividade. Ah, não, mas ele vai ter a oportunidade de converter essa venda numa nova venda e ganhar uma comissão. Oportunidade ou obrigação? Ou mais uma meta a ser cumprida? Né? Então, isso precisa ser discutido para que volte a ter motivação. Hoje é uma dificuldade muito grande de mão de obra no varejo, muito grande. Talvez... Deixou de ser atrativo, né? Acaba sendo aquilo que sobrou. Não consegui mais nada, vou lá. E geralmente era o primeiro emprego também do jovem. Continua sendo. Continua sendo. Só que o jovem hoje ele é cada vez mais... reticente ali. E ansioso. Então, ele com 2 meses na loja, ele não quer mais brincar disso, né? Então, fica muito difícil. Mas tem como fazer ser mais atraente. E aí, desde não só na remuneração, mas como o próprio ambiente. O que pode ser feito para deixar a loja mais atraente para o consumidor, provavelmente vai resultar também num ambiente mais atrativo para o próprio jovem que está ali começando e que não quer mais uma estrutura conservadora de estar ali só atrás de um balcão, pegando um cabide para levar para o... Então, trazendo experiência para o consumidor, ele também vai viver esse ambiente de experiência diferenciada, né? Isso é um desafio que precisa ser colocado, conversado, sem pensar em concorrências, todo mundo entendendo que é um setor como um todo, né? Que é aquela solução. Se alguém sair na frente, vai levar vantagem, mas que isso repercuta porque é a sobrevivência do setor como um todo, né? Esse contexto aí é muito interessante, né? Você traz aí um desafio geracional, o conflito das expectativas desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, impactado por um novo contexto tecnológico, uma nova experiência de consumo, a internet impactando realmente o dia a dia das pessoas. Então, isso não é uma equação fácil e a gente tem acompanhado, a gente tem muito associado do sistema CNDL, que é lojista de shopping. A gente sabe que ainda existem as tensões, mas que tem melhorado essa comunicação, a gente acompanha, a gente sabe que avançou muito, ainda tem coisas a melhorar, o importante é ter esse diálogo, esse respeito que você falou. Bom, a gente já está encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, e uma coisa que eu acho que é muito interessante é a gente tentar analisar o que vem pela frente. Um pouco de tendências, tanto do mercado de shopping center, como também de setores ali em que quem está nos ouvindo pode prestar mais atenção, que podem ser boas oportunidades para eles empreenderem. O que você poderia trazer para a gente? Eu sempre digo, Daniel, que a tendência do shopping center é a tendência da sociedade, né? Então, por mais que a gente esteja nesse mundo digital, as pessoas gostam da vida, cada vez mais da vida outdoor, né? E a gente vive numa cidade que é extremamente outdoor, né? Então as pessoas gostam de ir para o parque, gostam de ir para o lago, os clubes sempre cheios nas diversas modalidades. Então, todas essas ferramentas digitais estão sendo colocadas para que você tenha mais tempo para uma vida analógica. É que eu entendo isso. Então, você precisa trabalhar menos horas por dia, talvez, para poder ir para o parque da cidade mais cedo. E essa coisa do bem-estar, do bem-viver, acaba repercutindo nos itens que são mais procurados. Então, você vê hoje a parte de produtos naturais, suplementos, crescendo muito. Cosmético, que durante a pandemia foi muito afetado, até porque você estava de máscara, né? Então não saía de casa. Mas a parte de cosméticos, perfumes, que você fala, não, mas e-commerce, todo mundo só compra perfume. Não, o crescimento do setor de perfume está bem significativo, né? Então, a parte de cosméticos, bem-estar, roupa de atividades esportivas, tudo que se relaciona a você
ir para a vida analógica está crescendo. Facilitado pela vida digital, que está te dando mais qualidade de vida e mais oportunidades para você ter mais tempo para viver isso. Um dos produtos que mais vendeu na pandemia foi bicicleta. Não foi videogame. Foi bicicleta, uma invenção de 250 anos atrás, totalmente analógica, por mais que tenha umas elétricas, mas é analógica. Então, grandes redes de materiais esportivos foram salvas graças à venda de bicicleta. Então, você vê esportes como beach tennis, que você vê gerações de meninos de 5, 6 anos de idade alucinados dentro do clube, sem querer ir embora, brincando de bola e raquete. Então, essa ideia de, não, agora é tudo digital, tudo online, eu prefiro continuar acreditando que a gente vai continuar querendo ir para a festa, encontrar os amigos, se reunir em casa ou no restaurante, analogicamente, vestindo a roupa talvez que você comprou na internet, mas foi retirar na loja ou recebeu em casa, mas teve um entregador, ser humano, que foi entregar isso. Então, de qualquer forma, a cadeia também está sendo mexida por essa venda online. Né? Então, ir com muita calma, porque o ponto principal vai ser sempre o ser humano e suas relações sociais. Acho que isso não vai mudar muito, não. O resto é evolução. Hoje a gente fala de inteligência artificial, como vai mudar tudo. Imagine para a gente, você é mais novo do que eu, mas quando você pegou um celular pela primeira vez, eu ainda fiz faculdade na década me formei em 92, eu fiz petição em máquina de escrever. Primeira vez que eu peguei um mouse foi em 93. Então, você imaginar naquela época que teríamos hoje os smartphones, Então, isso é evolução da sociedade, vem naturalmente e não vai ser nenhuma catástrofe para nenhum setor, se você souber se adaptar e seguir em frente. Eu acho que esse é o segredo para o lojista, né? Ser atento ao que está acontecendo, se adaptar, acompanhar essas tendências, buscar entregar no seu negócio, no seu empreendimento, aquilo que a sociedade tem demandado. A gente sabe que, especialmente pós-pandemia, a gente tem um novo consumidor com novos hábitos, novas prioridades, que ele se preocupa não apenas em consumir, mas ao comprar um produto, ele está se posicionando, ele está apoiando alguma entidade, alguma empresa. Então, eu acho que essa nova experiência que a gente tem social reflete nos negócios, seja shopping center, seja loja de rua. O importante é que o empreendedor esteja atento e consiga refletir isso, né? E você acha que, agora para a gente finalizar, o aspecto nosso econômico do momento, ele é promissor para que 2024 seja um ano melhor? Essa é sempre uma bola de cristal difícil, né? A gente vive num país com muito instável ainda. Muito instável, né? As relações políticas conturbadas, a economia, a gente vem ainda, a gente olha a pandemia já com certo distanciamento, mas ela está ali. O Pronamp ainda está aí sendo pago, né? Então ainda afeta muito a economia do país, e isso pode mudar muito e de maneira diferente em partes do país, né? Em algumas partes são mais estáveis, como a gente que tem uma base de funcionário público aqui em Brasília, que dá uma estabilidade maior no poder aquisitivo da população. E aí a região do agro, a região de indústria, que vai ser mais afetada por esse ou por aquele momento. Então, mas assim, eu acho que a gente está bem, mas precisando ficar muito atento a algum sobressalto maior. Acho que talvez a gente tenha um ano tranquilo, até porque são eleições municipais, que não são tão impactantes como as nacionais, a eleição federal, mas é um ano que ainda não dá para ter... E tem outro aspecto, comparado com 23, é difícil, porque a gente teve aquela Copa do Mundo de 22, que afetou muito o início de 2023, Em 2023, a gente no comércio não dá para comprar trimestre por trimestre, porque o carnaval foi em datas muito diferentes. Então, a gente não repercute. O juro, que é uma coisa muito importante, né, no varejo, a gente não sabe como é que vai ficar ainda. Então, é realmente uma pergunta que, por mais que você tente dar um direcionamento, a qualquer momento pode ter um susto. Mas, assim, volto a dizer, você é mais novo, tenho o prazer de ser seu amigo há muito tempo, mas nós que vivemos o Plano Collor, um país que sobrevive àquilo que aconteceu, qualquer outra coisa a gente dá um jeito e vai continuar crescendo, vai continuar gerando emprego, renda e vamos fazer nossa parte pela sociedade. Essa resiliência a gente tem, a gente já passou por coisas muito mais complicadas, A nossa avaliação aqui na CNDL é que a gente está com um ambiente bom no sentido de
taxa de juros num ciclo de queda, inflação sob controle. Mas a instabilidade política, a qualquer momento, pode desestabilizar tudo, né? Então, a gente precisa ficar atento. Tem a questão internacional também. Apesar do dólar estar num patamar mais equilibrado, esses conflitos internacionais, eles trazem impacto para o dia a dia. Então, a gente fica muito atento a isso. É importante acompanhar dia a dia, mês a mês, para que o lojista ele consiga responder com rapidez qualquer... O varejo depende muito de logística, né? E logística depende muito de cenário internacional. Você vê esses problemas com os piratas do Mar Vermelho aí, quase que... Impacta muito. Impacta algumas empresas grandes de varejo que estavam se recuperando bem, de repente tiveram uma ameaça de ter toda a sua gestão de estoque comprometida por um incidente, a princípio, menor, né? Então, são muitas variáveis e essa globalização traz isso, né? A gente espirra ali na China, a gente sofre, pega a gripe aqui, né? Muito bem. Bom, então é isso. Queria agradecer mais uma vez sua presença. Acho que foi um bate-papo bom. Para quem nos acompanhou aí, a gente abordou vários aspectos, não só da questão do mercado de shopping centers, a interação entre os shoppings e os lojistas e um pouco de contexto atual aqui econômico brasileiro. Obrigado, Augusto. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço muito. O shopping center é uma paixão, né? A gente, às vezes, sofre com as dificuldades, mas ninguém larga, porque é muito, muito, muito gostoso trabalhar nesse segmento. E a gente acredita que esse ano vai ser bom, sim. Beleza, muito bom, um abraço. Obrigado a todos vocês da CNDL. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigado por estar conosco. Se você gostou dessa conversa, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.